Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu vim falar sobre dois trabalhos que a gente executou de filmagem de arte que são bem interessantes e estão disponíveis na internet para vocês poderem visualizar, acessar e assistirem na íntegra, tá? São dois espetáculos, tá? Então a gente vê aí o governo constantemente atacando, né, a arte e querendo então ditar como a arte deve ser, né? E na verdade essa visão de como a arte deve ser, né, é um discurso já nazista, né? Inclusive o ministro que durou pouquíssimo tempo depois do seu discurso nazista dizendo como a arte brasileira deveria de ser, foi substituído, né, pela Regina Duarte, se eu não me engano. É muito triste ver como pessoas que não têm o costume nem o hábito de participar, de irem vivenciar peças, né, irem vivenciar espetáculos em teatros, querem dar palpite, né, sobre como a arte deve ser, como a arte deveria se comportar, como artistas deveriam se comportar, sendo que não é nada disso, né? A arte é uma coisa muito maior, a arte é uma coisa reflexiva, a arte é uma expressão artística muito importante, né, que existe milhares e milhares de anos e sempre serviu para fazer as pessoas refletirem. Claro que existe arte que serve para propaganda, arte para justamente fazer propaganda governamental, mas existe a arte de verdade, que é esse material que a gente vem então filmando. A gente sabe que assim iniciativas do governo federal no Brasil não são bem-vindas, né? não estão aceitando artistas e arte que são digamos que contraditórias ou que são, sei lá, dentro de uma visão moralista conservadora, sejam ruins, né, para essa visão ideológica do governo, né? Então é uma pena, mas por outro lado isso é uma oportunidade para a gente poder então fazer esse trabalho de captação de imagens e começar a mostrar assim para as pessoas como a arte realmente é, como a realidade da arte, da cultura brasileira é. Então a gente teve a oportunidade de fazer essas duas captações, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? A primeira que a gente filmou foi essas duas foram filmadas na verdade numa espécie de festival que tem aqui em Porto Alegre, que tem eu acho que mais de 20 anos, né? Todo ano então tem o Porto Verão Alegre, tá? Então esses dois eventos aconteceram, esses dois espetáculos aconteceram dentro desse evento que tem uma grande quantidade de ações artísticas, manifestações artísticas acontecendo pela cidade toda, todos os teatros, enfim. Então, a primeira que a gente filmou foi o Bunda Flor, Bunda Amor, tá? Que é um espetáculo, na verdade, de dançarinos. E o que a gente percebe nessa performance, assim, a primeira percepção é o esforço físico, né? A gente vê assim que existe um preparo físico muito grande para conseguir desempenhar esse papel. O pessoal tem que ter uma força muito grande, assim, corporal, para conseguir desempenhar toda aquela coreografia, né? E também o que chama a atenção é que a coreografia ela é muito bem organizada e, ao mesmo tempo, assim, é difícil de entender como aquela coreografia, mesmo assim, às vezes tendo uma trilha sonora, tendo uma música tocando, ela ultrapassa os tempos da música, assim, e ao mesmo tempo ela encaixa na música. É bem interessante a forma como eles conseguiram coreografar todo esse espetáculo, muito interessante mesmo, né? E tem também as partes de silêncio, assim, que é um silêncio pleno, assim, durante o espetáculo, que a gente consegue perceber assim a importância do pisar, né? E como são dançarinos que estão ali fazendo a performance, então a gente consegue ver assim a destreza e a importância do pisar, como eles usam isso como uma forma de expressão também, né? A peça praticamente não tem fala, né? Não é bem uma peça, né? É um espetáculo,
né? Então praticamente não tem fala, eu acho que tem uma fala só durante o espetáculo inteiro, tá? E como já diz o nome, né, o espetáculo ele trata sobre a bunda, que é uma parte da anatomia humana que tem um tabu enorme em cima, né? Então, para quem aí é conservador, né, quem tem problemas com ver bundas, né, talvez essa peça, essa performance, esse espetáculo seja assim choque, né? Porque a pessoa de repente não está acostumada a ver arte de verdade, né? Então pode acontecer de a pessoa se deparar com algo que ela não está acostumada a ver, ainda mais assim a bunda masculina, né? Que é uma coisa assim que os homens moralistas ficam muito desesperados quando veem, acham aquilo ali um absurdo, uma ofensa e coisas do tipo, né? Mas a forma como a bunda é tratada nessa peça é muito interessante, porque ela não é tratada de uma forma sensual, nem sexual, nem nada nesse sentido. É impressionante perceber isso, né? Vocês vendo o espetáculo, agora eu vou dar as coordenadas para vocês verem. Vocês assistindo então esse espetáculo agora online, vocês vão perceber que não tem nada de sensual, não tem nada de sexual, é só um ensaio muito bem elaborado que utiliza como foco a bunda. E isso é muito interessante porque é justamente uma parte da anatomia humana que tem um tabu enorme em cima, né? Então as pessoas de repente quando veem o nome da peça e não estão familiarizados com a proposta do trabalho, elas já vão com de repente uma intenção de ver alguma coisa mais sexual, vou ver bunda, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? É realmente um trabalho, claro, a bunda está ali, né? Mas é realmente um trabalho assim feito com uma expressão artística, assim com um olhar muito mais assim comum para a bunda, né? A bunda é tão comum, todo mundo tem bunda, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas, e é um olhar muito comum para a bunda, né? Para essa parte da anatomia do corpo humano, tanto quanto um cotovelo, uma testa, né? Um nariz, né? Não é uma coisa assim, uau, né? Não deveria de ser. E tem todo esse tabu em cima dessa parte da anatomia humana, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, e principalmente entre pessoas moralistas, então é muito interessante ver como esse espetáculo ele lida com essa parte do corpo de uma forma totalmente natural, totalmente assim ingênua até em grande parte do espetáculo, como é simplesmente diversão, né? Aquilo ali poderia ser crianças brincando, poderia ser qualquer outra coisa, menos um ato assim totalmente sexual. Tem o lado da brincadeira, do libido, né, em alguns momentos, mas o foco central é entender que a bunda não deveria de ser tão assim estigmatizada assim como algo assim a não ser visto, a não ser mostrado, né? E deveria de ser mais comum assim para as pessoas verem uma bunda e não ficarem horrorizadas, né? Então é um espetáculo que já tem 11 anos, tá, de estrada, né? Então é um espetáculo muito reconhecido já, e já percorreu aí a América Latina inteira, já apareceu em vários países da América Latina, não sei se todos, mas pelo menos os principais países que têm tradição com cultura. Então é muito interessante, é um espetáculo assim já antigo e que faz parte então da cultura brasileira, que já virou material de exportação, né? E que, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda podem se chocar com isso. Eu não sei como pode, né? Mas é um dos espetáculos então que a gente teve a honra, né, de poder filmar. Então nós filmamos com 3 câmeras a grande parte do espetáculo. Estou suando muito porque está quente aqui em Porto Alegre, tá? Hoje está um dia muito quente. Conseguimos então fazer essa filmagem, e é interessante assim que a gente foi no primeiro dia, a gente chegou um pouco atrasado na peça, porque às vezes as peças elas atrasam, assim, tem
tempinho de tolerância, mas não foi o que aconteceu com essa peça. Essa peça começou assim, exatamente no horário combinado. A gente chegou um pouco atrasado, já não conseguiu pegar o início da peça, então eu acabei fazendo umas fotos, tá, da peça ali no primeiro dia e voltamos no outro dia para então realmente conseguir filmar desde o início. A gente já montou todo o equipamento antes ali e aí sim conseguimos filmar o espetáculo por inteiro, tá? Então, Bunda Flor, Bunda Amor é uma das peças, é uma dos espetáculos, tá? Não é bem uma peça de teatro, né? É mais assim uma coreografia, né? Então é muito mais dança e expressão corporal do que só teatro, né? Do que o teatro em si, que tem fala, que tem outros elementos, né? Então esse espetáculo já está disponível no Web Inferno, tá? Ele está lá na íntegra e tem também agora um álbum inteiro de fotos ali do espetáculo também para vocês apreciarem. Espero que vocês gostem. Tem umas fotos que são bem interessantes do espetáculo. Se vocês verem o vídeo, depois verem as fotos, vocês vão identificar as partes, mesmo elas estão sendo feitas em dias diferentes, né? E vice-versa, né? Quem vê as fotos depois vê o vídeo vai perceber assim de que parte que saiu as fotos, né? Então, isso está disponível de graça para apreciação de todo mundo, tá? Tem gente aí que pagou 50, 60 reais para assistir e vocês podem ver agora de graça. Então, aproveitem e, se puderem, divulguem para os amigos de vocês que gostam de teatro, que não tiveram oportunidade ou não ficaram sabendo que ia acontecer essa performance, tá? Então tem isso, tá? A segunda que a gente filmou, que é muito interessante, é a Peccato, tá? Peccato é uma peça de teatro musical baseado no ateísmo de Marquês de Sade. A peça, ela tem muita gente em palco, tem bastante gente em palco, tá? E essas pessoas, elas têm assim uma coordenação, uma coreografia impressionante. Tu vê que tudo cai sempre as pessoas assim se movimentam, mas estão sempre no lugar que elas precisam estar na hora certa. Tem toda uma movimentação, mas tudo funciona assim com uma perfeição incrível, né? E o que também chama atenção é o esforço físico, né? A energia que se coloca para fazer esse tipo de performance, tá? Que é muito difícil, é se arrastar no chão, é pular, é correr, é intensa a atuação durante o espetáculo inteiro, então tu sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem, e a maioria dos atores estão assim o tempo integral em palco. É uma peça de 1h20, né, e a gente percebe então esse grande esforço físico de todo mundo ali para conseguir realizar essa performance. E é uma peça que ela tem uma parte musical, que é também muito importante. Então tem uma banda de verdade tocando ali com baterista, guitarrista, tem 2 guitarras, baixo, aí tem um baixo acústico e tem uma menina que ela é um destaque na peça, tá? Que é a Thalita, que ela toca violoncelo e ela fica, quando vocês verem o vídeo, quando vocês assistirem o vídeo, vocês não vão perceber talvez tanto como ela fica presente o tempo inteiro. Durante a peça, o espetáculo inteiro, ela fica visível, tá? Ela fica na frente da cortina, digamos assim. Então, o tempo inteiro a gente vê aquela pessoa tocando violoncelo, sabe, acompanhando todos os momentos da peça, o tempo todo, inteiro, né? E muitas partes dos climas do espetáculo é ela que dá o clima, ela que gera o ambiente musical para aquelas partes. É muito interessante de assistir isso e perceber assim essa figura assim ali praticamente imóvel, uma estátua, né, ali e simplesmente dando sentido ambiente para o que está acontecendo em cena, né? Então muito interessante essa moça fazendo essa performance que realmente fica à parte, mas que integra com tudo. E é um espetáculo assim realmente baseado em ateísmo, né? Então mostra assim um indivíduo realmente atormentado
pela religião, mostra as amarras da religião, as falsidades, todo o sofrimento que a religião causa, né? E depois mostra, então, a pessoa se liberta disso. Vocês vão ter que assistir para ver como que isso acontece, tá? E o que é importante, eu acho, falar também sobre esse espetáculo é que ele é bilíngue, tá? Então ele tem a parte falada, a parte oral da peça é em português, mas no momento que eles vão tocar, as músicas são em inglês, né? E elas são músicas extremamente conhecidas, aí, de artistas extremamente conhecidos, são hits aí, populares do mundo inteiro, né? Tem Pink Floyd, tem Marilyn Manson, tem Janis Joplin, dentro do repertório deles tem muita coisa assim extremamente conhecida, mas mesmo assim, para quem não entende inglês e não conhece as músicas e não sabe a letra das músicas, talvez a pessoa acabe se perdendo um pouco no que está acontecendo ali, porque as letras das músicas têm a ver com o contexto das falas. Então está tudo meio que bem entrosado, né? Só que tem essa questão de ter as falas em português e as músicas serem em inglês, porque a composição delas são em inglês, são músicas em inglês, né? São músicas conhecidas, não são músicas deles, né? Compostas pro espetáculo, são músicas que já existem, são músicas conhecidas. Então tem esse detalhe assim, que é importante, acho que ressaltar, né? Mas de qualquer forma assim, é muito interessante porque eles realmente tocam e realmente cantam as músicas. Então existe toda essa preparação adicional, esse talento a mais que precisa ter, né? É um espetáculo muito completo, né? Porque ele tem o visual interessante, ele tem o jogo de luz interessante, ele tem o áudio interessante, ele tem as falas interessantes, ele tem os movimentos interessantes, tem interação com a plateia, tem tudo que se espera de um espetáculo, né? E ainda dura por 1h20, é muito tempo, assim, e tu realmente não fica entediado, o tempo passa voando, por causa que é muita coisa acontecendo, é muita informação visual, auditiva, e informações, e pensamentos, e reflexões entrando no teu campo sensorial, né? Tu começa a ver tudo isso, é muito interessante, né? Então é um espetáculo que realmente vale a pena conferir. E também está disponível na íntegra no Web Inferno. A gente fiz algumas fotos, tá? Porque eu estava mais preocupado em filmar, mas eu tirei algumas fotos porque realmente o visual é muito bonito e vale a pena então conferir. Então eu convido vocês para acessarem o Web Inferno, tá? E darem uma conferida lá, tanto no Bunda Flor, Bunda Amor, que é a peça das bundas, e o Pecato, que é um espetáculo também muito completo. E espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, por favor, divulguem, porque na verdade são peças que precisam ser vistas. As pessoas precisam começar a entender como que funciona a arte real, né? Porque tem muita gente que nunca viu uma peça de teatro, nunca viu um espetáculo ao vivo, né? E não faz ideia como que eles são. Talvez o que a maioria das pessoas tenham visto são aquelas peças infantis no coleginho ali do filho e tal, mas nunca realmente entraram, pagaram, sei lá, 40, 50, 80 reais para ver um espetáculo desse porte, né? É realmente um espetáculo adulto, um espetáculo para adultos. Então, por favor, divulguem, compartilhem, mostrem para as pessoas terem noção como é que funciona a arte de verdade, para não ficar nesse pensamento de que a arte tem que ser de um jeito, tem que ser do outro. Não existe uma diretriz de como a arte tem que ser, nunca vai haver. A arte, ela é livre, ela é reflexiva, ela é incrível, e é assim que ela tem que se manter. E pessoas que fazem esse tipo de trabalho merecem essa liberdade, merecem esse respeito, né, pelo que fazem, porque é muito difícil fazer o que eles fazem, né? Não é uma coisa que vocês vão ver nos vídeos, não é algo que tu consegue sair fazendo por aí, sabe, da noite para o dia. Tem que ter um treino, tem que ter um preparo físico, tem que ter tempo de ensaio. Aquilo ali são horas e horas, e dias e dias e dias de trabalho para chegar naquela perfeição desses dois espetáculos que vocês podem ver agora disponíveis no Web Inferno.
Então é isso que eu queria convidar vocês para fazer com esse vídeo, é darem uma conferida nesses dois espetáculos. Nossa, eu estou pingando suor aqui, gente. Tá? Então vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal. Tá? Até mais.